Bem-vindos a mais um vídeo. Estou aproveitando essa minha folga aqui, porque eu adoeci um pouco aqui, não tive condições de trabalhar. Mas pelo menos o final de semana foi proveitoso, eu consegui me crismar. E eu gostaria de retomar esse assunto, porque até para responder algumas críticas ao vídeo sobre o caso do Léo Lins, porque teve algumas pessoas que não compreenderam a proposta do vídeo, achando até que eu estaria defendendo o direito, por assim dizer, do Léo Lins contar as piadas que ele conta, né? Que até onde eu sei não me parece ser motivo para a censura, exceto, claro, com respeito à matéria religiosa. Alguns falaram que eu estava defendendo o direito dele soltar uma blasfêmia. Eu nem sabia que ele blasfemou, tá? Eu nem sabia disso. Mas o fato é que a condenação dele foi por razões alheias a isso. Aliás, se ele só blasfemasse, eu acho que ele não seria condenado. Mas justamente porque ele atacou certos grupos aí, né, ferindo os sentimentos de certas pessoas, aí então ele mereceu a condenação de 8 anos de prisão e mais multa. O meu ponto, inclusive, é justamente esse: é a desproporção do que há entre as piadas de Léo Lins e os pseudos cantos do MC Posé e do Oruan, tá? Que são dois bandidos, tá? São dois apoiadores e provavelmente membros de facções criminosas e que ficam romantizando e mesmo defendendo o crime, e eles podem fazer isso supostamente porque eles têm direito à liberdade de expressão. Para isso, enquanto que o Léo Lins não pode fazer as piadas que eles fazem, as piadas que ele faz, porque fere o sentimento dos outros. Né? E eu não estou falando aqui de blasfêmia, tá? Mas eu só gostaria de colocar essa observação. É curioso ainda que, por exemplo, nos Estados Unidos e no Reino Unido, há humoristas que pegam muito mais pesado que o Léo Lins. Tá? Quem já viu as piadas do Rick Gervais e outros aí deve saber do que estou falando. E mesmo assim, ninguém faz campanha para censurá-lo, ou para prendê-lo, ou coisa que tal. Nem o Rick Gervais, nem o George Carlin, que ele é blasfemador também, só que ele também faz aquelas, digamos, piadas mais antissistema. Ainda há o Anthony Jeselnik, que faz piada com temas, digamos assim, muito mais sensíveis. E de vez em quando ele é convidado para fazer piadas sobre algumas personalidades, tá? E ele não hesita em pegar certos pontos sensíveis. And Steve, I know you were in a dark place for a while, you were struggling, but now you're trying stand-up comedy. I actually saw you perform once at the Comedy Cellar, and here's some free advice, Steve-O. Don't give up your suicide. Bem, o ponto é basicamente que eu não estou defendendo esse tipo de humor, tá? Apesar de, sinceramente, não achar que deva ser proibido em ambientes privados. Mas o que eu gostaria de ter explicado naquele vídeo é a inversão que há ali.
Porque piadas como o do Léo Lins faz com que pessoas sejam presas, mas cantos com a apologia ao crime não. E também o meu ponto, que eu gostaria, outro ponto meu, é expor que mesmo na ideologia libertária, não há como sustentar a liberdade de expressão irrestrita, tá? Justamente porque implica o direito de defender ideias que atentam contra a propriedade das pessoas, como defender o socialismo e ideologias perversas. Coisa que também, acredito eu, deveria ser proibida. A pessoa que defender o socialismo, o comunismo e outras coisas que tais deveriam ser censuradas, deveriam ser punidas ao defender tais ideologias. E é curioso que no Brasil é proibido ter partidos de terceira via, ou então terceira via no mesmo sentido, tá, do bigodismo ou do carequismo, tá, nesse sentido. Não pode ter um partido simpático ao bigodismo, mas pode ter livremente partidos comunistas. Sendo que os partidos declarados comunistas, quando assumem o poder, eles produzem tiranias e genocídios, como nós vemos ao longo da história. Porque podemos defender essas coisas e não, por coerência, tá, o bigodismo e o carequismo. É curioso isso. Eu não defendo essas coisas, tá? Não defendo. Mas o ponto é que, por coerência, temos que proibir, sim, tá, a apologia ao comunismo. Então, meus amigos, o que gostaria de ter esclarecido naquele vídeo é essa incoerência. Não estou defendendo a liberdade de expressão irrestrita, tá? Eu acredito que deve haver liberdade de expressão, sim, mas não irrestrita. Devemos ter o direito total de criticar o governante, de criticar os seus ministros, de criticar todo e qualquer político, tá? Caso contrário, isso viraria uma tirania. Temos que ter o direito também de fazer piadas como uma catarse. Os humoristas que pegam pesado, como o Léo Lins, o Anthony Jeselnik, o Nick, não sei, ou o George Carlin, ou o Rick Gervais, todos esses daí fazem parte de um estilo de humor que é mais catártico do que outra coisa. No momento de politicamente correto e de censuras arbitrárias, como no Brasil, pessoas como o Léo Lins, eu não gosto da pessoa do Léo Lins, tá? Eu acho ele um babaca, mas pessoas como ele acabam se tornando uma espécie de mártires e de confessores da liberdade de expressão. E as pessoas acabam admirando ele, acabam gostando da piada dele, porque ele acaba sendo um produto catártico, tá? Porque, veja bem, os esquerdistas, eles não sabem fazer piada, tá? Eles só sabem fazer coisa politicamente correta. Eles só sabem fazer memes ruins. E é tudo muito subserviente ao governo. Não pode criticar o governo, não pode criticar tal grupo, não pode fazer brincadeira com tal grupo. Aí quando surge um Léo Lins da vida, e quando ele é alçado a um posto que não deveria lhe caber, aí eles acham ruim. O Léo Lins é o efeito disso.
tá? E esses humoristas americanos e ingleses também, de igual maneira, são, apesar de ali haver mais liberdade de expressão. Mas com o politicamente correto e a cultura do cancelamento em alta, essas pessoas acabam ganhando notoriedade. Tudo por culpa dessa esquerda progressista e politicamente correta. Então, são produtos desses meios. E não me surpreenderia se aparecer mais e mais pessoas assim. É uma reflexão, tá? E como eu digo, eu ando um pouco sem tempo. Esse final de semana passado agora, eu tive pouco tempo por causa da viagem. Este final de semana, tá? Sábado e domingo, eu espero ter tempo para fazer vídeos melhores. Eu, inclusive, o que estou planejando gravar. E é isso, pessoal. Rezem por mim, tá? Para o recém-crismado aqui. Considere ajudar o canal, seguir nas sociais. Você pode procurar o meu Facebook aí, tá? E até o próximo vídeo.